Olha, o ex-prefeito de Paranaguá, José Baca Filho, foi demitido pela administração dos portos do Paraná nesta sexta-feira. De acordo com a APA, Baca foi dispensado por conta de frequentes faltas ao trabalho. Baca era funcionário de carreira do Porto de Paranaguá desde o dia 17 de agosto de 1987. Ele possuía concurso público como engenheiro do terminal. As denúncias quanto às faltas dele ao trabalho são antigas. Em agosto deste ano, a TVCI trouxe à tona o caso. Nós tivemos, na época, acesso a um documento da APA, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, que falava que Baca havia cometido um ato de indisciplina e que o ex-prefeito da cidade tinha relatos de inconsistência nos registros de ponto. Neste documento, a APA já avisava que se Baca reincidisse na conduta infracional, ele poderia ser demitido por justa causa. Com este documento, Baca e Ogarito Linhares, outro engenheiro concursado do Porto e que também era acusado de faltar ao trabalho, foram suspensos das atividades. Baca por 30 e Ogarito por 15 dias. Uma semana antes disso, o blog do jornalista Oswaldo Eustáquio trazia a denúncia de Alceuzinho Maron, membro do Porto, feita em 2012 no Ministério Público e que dava conta de que alguns funcionários da APA não cumpriam o expediente. Eram funcionários fantasma. O caso repercutiu em toda a cidade, sendo conhecido como o Beijo do Diabo, já que Ogarito era o principal articulador da campanha a prefeito de Alceuzinho Maron. Este é o portão por onde o ex-engenheiro do Porto, José Baca Filho, deveria entrar para desempenhar as suas atividades. É por aqui também que ele deveria registrar a sua efetividade, o que não vinha acontecendo, visto a decisão da APA em demiti-lo. Fontes ligadas à família do prefeito eleito em Paranaguá, Marcelo Roque, informaram ao blog do jornalista Oswaldo Eustáquio que a inconsistência do cartão ponto dos engenheiros Baca e Ogarito estava ligada à obsessão de Ogarito em tomar o PMDB de Marquinhos Roque. O engenheiro estaria contando com a ajuda do senador Roberto Requião e do deputado João Arruda na tomada do partido da família Roque. No dia 25 de outubro, o blog do jornalista trouxe uma outra informação com base neste caso. A manchete foi: Ogarito e Baca por um fio no Porto. Uma nova suspensão de Ogarito Linhares, agora por 30 dias, havia dada por ele não cumprir expediente no Porto. Na mesma notícia, havia informação de que, há pelo menos 4 anos, José Baca Filho e Ogarito Linhares não assinavam projetos relevantes ao Porto, o que fazia parte de suas demandas, e também não cumpriam expediente. Segundo foi levantado pelo blog, eles trouxeram um prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres do Porto neste período. Mais uma vez, os dois engenheiros teriam sido avisados pela APA de que, se não cumprissem o expediente, seriam demitidos do Porto. Ambos tiveram os locais de trabalho alterados dentro do terminal, mas mesmo assim não compareciam. A fraude da falta ao trabalho tem sido recorrente no Porto de Paranaguá. Por mais uma vez, a TVCI trouxe recentemente a notícia da decisão da Justiça por penalizar os responsáveis pelos dedos de silicone, quando 14 servidores foram excluídos do quadro da APA por bater o ponto de funcionários que não apareciam para trabalhar. A nossa produção tentou falar com José Baca Filho nesta sexta-feira para que ele comentasse a sua demissão, mas ele preferiu se manifestar por meio de nota. No texto, ele diz que o processo demissional efetuado pela APA se trata de ato decorrente de processo de assédio moral em que a APA já foi condenada em sentença judicial expedida pela Vara do Trabalho da Justiça em Paranaguá e considera esse ato de demissão injusto, autoritário e desproporcional, bem como adotará as medidas judiciais cabíveis assim que possível. A administração dos portos de Paranaguá e Antonina também não quis gravar entrevista e nos enviou uma nota oficial. Nela, a APA fala que o desligamento de Baca se deu única e exclusivamente pela constatação do não cumprimento dos horários estabelecidos na jornada de trabalho após inúmeras advertências
advertências, suspensão e contínua reincidência no não cumprimento da carga horária. O texto diz também que a apuração e aplicação das penalidades impostas ao engenheiro é uma obrigação da administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Trata-se de procedimento administrativo normal obrigatório aplicado para todos os funcionários que incorrem nessa conformidade, não havendo nenhuma distinção sob pena de responsabilização do gestor da empresa. Bom, e ainda sobre este assunto, nós falamos agora com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que fala com a gente por telefone, comenta o significado dessa ação tomada hoje pela APA. Boa noite, Oswaldo. Qual o seu comentário a respeito dessa situação? O que significa, esse momento agora para Paranaguá? Boa noite, Diana Túlio. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Jornal TVC. E olha, Diana, primeiro deixar claro que não é nada pessoal. Deixar claro que a TVCI ela tem, por todo esse tempo, mostrado verdades aqui nessa cidade, verdades sim que machucam, mas que não é nada pessoal. Não há mais espaço para corrupção num Brasil do juiz Sérgio Moro, num Brasil dos procuradores da Lava Jato, do Deltan Dallagnol, do Robson Possebon, que tem lutado contra o roubo do dinheiro público. E nesse caso do Porto, nós da TVCI, por meio do meu blog também, nós já denunciamos por muitas vezes que os engenheiros do Porto de Paranaguá, no caso do BACA agora, eles não estavam cumprindo o expediente. Eles recebiam 10, 12, 13, 14, 15 mil reais por mês, às vezes, dependendo do mês, recebiam por não trabalhar. E não pode mais receber por não trabalhar, Diana, ainda mais o dinheiro público. Não há mais tempo para isso. Nós estamos vivendo momentos em que estamos repatriando o dinheiro público. O dinheiro está voltando. Nesse momento, o engenheiro José Baca Filho, que não trabalhava, segundo o Porto de Paranaguá, é o Porto que está falando, ele foi suspenso uma vez, ele foi suspenso 2 vezes e na 3ª vez ele foi exonerado do Porto de Paranaguá. Então, não é nada pessoal, volto a falar, mas a justiça foi feita. Mais uma vez, Paranaguá está de parabéns. E é o que eu venho falando aqui na TVCI cotidianamente, Diana. Cotidianamente, que os corruptos dessa cidade vão cair, eles vão pagar um a um, pessoas que se locupletaram do dinheiro público, pessoas que utilizaram o dinheiro público para fazer maracutaias, fazer o mal para a sociedade. Essa notícia, Diana, ela só revela que em Paranaguá a justiça começou a ser feita. Eu vou dar um exemplo também de Foz do Iguaçu, onde eu vi uma reportagem brilhante no programa do meu amigo Carlos Moraes, da Record News, onde 12 vereadores foram para a cadeia. 12 de 15, Diana, foram para a cadeia. Também vi no mesmo programa o prefeito de Araucária, na cadeia. E aí em Paranaguá, Diana Túlio, nós temos muitos casos de corrupção que denunciamos e, como eu sempre digo, a verdade vem à tona. Muitas pessoas que nos assistiam falavam, mas a TVCI fala, a TVCI mostra, mas o que é que vai acontecer? Está aí a prova. Nós mostramos por muitos meses na TVCI. O meu blog mostrou, inclusive, várias matérias, desde a primeira suspensão, a segunda suspensão. E agora, Diana Túlio, o ex-prefeito de Paranaguá, José Baca Filho, ele foi exonerado do Porto. E outras pessoas na cidade que respondem processos judiciais. Inclusive o prefeito eleito de Paranaguá, Marcelo Roque, responde um processo também. O vice-prefeito, Arnaldo Maranhão, que está sendo investigado pelo Ministério Público. Nós pedimos a Deus que seja feita justiça por eles. Se são inocentes, que sejam inocentados. Se são culpados, que paguem tudo aquilo que devem. Mais informações, mais novidades sobre esse caso, Diana Túlio, amanhã no Voz do Litoral, programa do nosso querido amigo Tony Lagos. Um grande abraço para você, Diana, e para todo o nosso povo de Paranaguá. Ok, Oswaldo, obrigada pela participação. Nós vamos continuando por aqui e, como disse o Oswaldo, amanhã mais informações no Voz do Litoral ao meio-dia.